things being preached by different men, Quando a gente ouve essas coisas sendo pregadas por homens diferentes, even if they are sincere men, they're just men. mesmo que sejam sinceros na sua pregação, eles são somente homens. But go look throughout Christian history, Mas dê uma olhada na história da igreja. and you'll see that these are the foundational truths. E você vai ver que essas aqui são as verdades fundamentais. Sometimes when I come to a place like Brazil, before I even start, I feel like I should apologize. Às vezes eu venho para um lugar como o Brasil e antes de começar eu sinto que eu tenho que pedir desculpas. Because much of the Christianity exported from the United States into Brazil has been nothing more than heresy. Porque a maioria do cristianismo explorado ou exportado dos Estados Unidos para o Brasil tem sido nada mais do que heresia. It should have been quarantined instead of exported. Tinha que ter sido colocado em quarentena, não exportado. And now your country is filled with much of the same. E aí o seu país agora está cheio de muito da mesma coisa. So-called prophets whose God is their belly. Os chamados profetas cujo Deus é o seu umbigo, sua barriga. Immoralities abounding in the church. Imoralidades abundantes na igreja. Looking like the world, acting like the world. Parecendo-se com o mundo, agindo como o mundo. And boasting in freedoms that God never gave us. E se orgulhando de liberdades que Deus nunca nos deu. Doing what is right in your own eyes. Fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. But you interpret the scripture. Mas você interpreta as escrituras. And then you ask one of your contemporary fellows if they believe the same. Aí você pergunta aos seus companheiros contemporâneos se eles creem a mesma coisa. And when they agree with E you, quando eles concordam com você, you find peace. aí você encontra paz. But if you would go back a little further, Mas se você voltar um pouquinho mais para trás, if you would go back to the early Presbyterian, se você voltar para os primeiros presbiterianos, the early Methodists, os primeiros metodistas, the early Baptists, os primeiros batistas, the Puritans, os puritanos, the Reformers, os reformadores, you would realize that with one united voice they would rise up, você perceberia que com uma voz unida eles se levantariam and with the scriptures open, e com as escrituras abertas, they would condemn the greater part of all the evangelical activity in Brazil eles condenariam a maior parte da ação evangélica no Brasil hoje. and in my country. E no meu país também. That is why we need the scriptures. É por isso que a gente precisa das escrituras. And that is why we need the rest of Christianity. E é por isso que a gente precisa do resto do cristianismo. Some of you have come here because you are so sincere. Alguns de vocês vieram aqui porque vocês são tão sinceros. You've truly come to know the Lord, possibly. Vocês verdadeiramente conheceram a Deus, possivelmente. But you're of a generation that does what is right in its own Mas você eyes. faz parte de uma geração que faz reto aos seus próprios olhos. It's like you've cut the rope and you've just wandering in a sea. É como se tivesse cortado a corda e um barquinho que fica perdido no mar. If you do anything in this conference, Se você fizer uma coisa somente nessa conferência, make a commitment faça um compromisso to guide your life by the de scriptures guiar a sua vida pelas escrituras. and compare yourself with the rest of Christianity, old Christianity, E to see comparar if you are right. você mesmo com o velho cristianismo para ver se você está certo. Now let's get on with our sermon. Agora vamos olhar para o sermão. Verse 1. Verso 1. Paul says, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you." Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paul had preached the gospel to these people. Paulo havia pregado o evangelho a essas pessoas. Many of them were converted. Muitos deles foram But convertidos. look what he's doing. Mas olha o que ele está fazendo. He's repeating it. Ele está repetindo. Now, if we just had this text, Se nós tivéssemos só esse texto, we would say, well, he's repeating it because of some theological error. a gente diria, ele está repetindo por causa de algum erro teológico. Well, he was repeating it because there was theological error. Ele estava repetindo porque tinha erro teológico. But if that's the only reason Mas se essa é a única razão, you think, then you are wrong. se essa é a razão que você pensa, então você está errado. Look throughout the entire ministry of Paul. Dê uma olhada para o resto do ministério de Paulo. He constantly repeated the gospel. Ele constantemente repetiu o evangelho. Everything was the gospel. Tudo era o evangelho. When people needed to know how to get saved, he would tell them the Quando gospel. as pessoas precisam saber como ser salvas, ele lhes
lhes proferia o evangelho. When Christians needed to walk in greater holiness, he would remind them of the gospel. Quando os cristãos precisavam andar em maior santidade, ele lhes lembrava o evangelho. What I hate about contemporary O Christianity que eu odeio do cristianismo contemporâneo is that it has taken the gospel of Jesus Christ é que tem tomado o evangelho de Jesus Cristo and made it this tiny little message for new believers, e feito dela uma mensagem pequenininha para novos crentes. or this tiny little message for lost people Ou uma pequena mensagem só para os que estão perdidos. that you can learn in 5 minutes Que dá para aprender em 5 minutos. and then go on to greater things, E aí se mover para coisas maiores. like all your false prophets talk about. Como todos os falsos profetas ficam falando. Great faith, Grande fé, great healing, grande cura, great prosperity. grande prosperidade. Do you know eternity is a very long time? Você sabia que a eternidade é um tempo muito longo? I'm sorry. I've studied human nature. Eu peço desculpas, mas eu estudei a natureza humana. You can only swing on gates of pearl for so long and it becomes boring. Você pode ficar brincando lá perto de portões de pérola e por algum tempo depois você fica cansado, enjoado disso. You can only walk a few days down streets of gold and it really isn't exciting anymore. Você anda alguns dias em ruas de ouro e depois já perde a empolgação. What will keep us throughout an entire eternity? O que vai nos manter durante toda uma eternidade? What will cause our joy to increase day after day after day throughout the long years of eternity? O que vai manter a nossa alegria crescer dia após dia após dia durante toda a eternidade? It won't be some materialistic prosperity. Não será nenhuma prosperidade material. It won't be ease of life. It won't be what? It won't be an easy life. Não vai ser uma vida fácil. It won't be comfort. Não vai ser conforto. It will be Christ Vai ser Cristo and His gospel. e o seu evangelho. You will spend all of eternity chasing down the glories of God. Você vai passar toda a eternidade buscando, perseguindo as glórias de Deus. Each day will reveal in greater measure what He has done for you in Christ. A cada dia vai ser revelado em maior medida o que Ele fez a você em Cristo Jesus. What does Brazil need? O que o Brasil precisa? A people who understand the gospel Um povo que entende o evangelho to such a degree a tal ponto that they need nothing else. que eles não precisam de nada mais. They want nothing else. Eles não querem nada mais. Just to know Christ Simplesmente conhecer a Cristo and what He has done for them on Calvary e o que Ele fez por eles no Calvário. and how God's glory is revealed through it. E como a glória de Deus se revela através disso. The gospel is the power of God unto salvation. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. But see, therein lies another problem. Mas aí jaz um outro problema. Our idea of salvation Nossa ideia de salvação is extremely limited. é muito limitada. Basically, it comes down to this: Normalmente se resume a isso. some reduced form of justification. Alguma forma reduzida de justificação. Believe in Jesus. Crê em Jesus. You don't go to hell. Você não vai para o inferno.